decidido reiteradamente que também devem ser pontuadas como custos de aperfeiçoamento as participações em encontros e pré-encontros com pontuação própria, mas sem estarem acompanhados de relatório específico. É o caso dos processos. Foi o julgamento dos processos 439 de 2010, 21 de 2011 e 65 de 2013. Esse entendimento foi utilizado nos processos individuais 186, 232, 240, 274, 363 e 452 de 2015. 6. Da pré-conferência e da conferência estaduais. Apenas a participação na organização da pré-conferência estadual gera pontuação no concurso de promoção por merecimento. Destarte, não obtiveram pontos os candidatos que apenas participaram na pré-conferência, tal como aconteceu nos processos 212 de 2015, 243 de 2015, 245, 374, 376, 394, 464 e 477, também de 2015. Por outro lado, a ausência de relatório circunstanciado também impede a obtenção dos pontos na pré-conferência e na conferência estadual, como se deu nos processos 358, 376, 415 e 452, todos de 2015. 7. Das palestras e a condição de palestrante. A ausência de declaração de gratuidade nas palestras e cursos administrados impediram a obtenção dos pontos, conforme disposto no enunciado CSDP 5 de 24 de abril de 2015. Foi o entendimento aplicado nos processos 229 de 2015, 245, 421 e 467, também de 2015. Importa assinalar ainda este tópico que palestras ministradas no exercício de atividade de especial dificuldade gratificada não permite a pontuação. Exemplo do que acontece no processo CSDP 217 de 2015, em que a interessada palestrou durante a atividade remunerada prestada no Centro de Integração e Cidadania. 8. Das atividades extraordinárias. O artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 8º, a linha A, em análise conjunta com o parágrafo 3º do referido artigo, e do artigo 9º, todos da deliberação 244, dispõe que atividade extraordinária não gratificada, acompanhada da respectiva declaração de gratuidade e relatório circunstanciado, definida pela Administração Superior ou pela EDEP, que não prejudique o desempenho da atividade funcional ordinária, permitirá ao defensor público a obtenção de pontos no certame de promoção por merecimento, desde que devidamente comprovada. No caso em tela, entretanto, por ter sido apresentado o documento relativo à atividade remunerada, não houve concessão de ponto no processo 421 de 2015, sendo o mesmo resultado aplicado no caso de atividade ter ocasionado prejuízo da atividade ordinária do interessado no processo 452 de 2015. A ausência de certificado resultou em não pontuação da atividade no caso do processo 466, assim como a ausência de declaração de gratuidade nos processos 243, 274 e 421 de 2015, e a não apresentação de relatório circunstanciado nos processos 421 e 452 de 2015. As atividades não listadas nos documentos apresentados pela Administração Superior e pela EDEP tampouco foram consideradas, como aconteceu nos processos 212 e 452 de 2015. 9. Das obras publicadas. O artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 5 da deliberação 244, estabelece que gera pontuação comprovante de publicação em veículo de destaque na área jurídica ou nas áreas afins, inclusive em sítios da internet, de obra intelectual de conteúdo jurídico ou com afinidade com os princípios e as atribuições institucionais da Defensoria Pública do Estado, com a expressa menção à sua condição de defensor público. Por conseguinte, elaboração de parecer jurídico no bojo de processos administrativos ou judiciais não podem ser consideradas como publicação de obra intelectual de conteúdo jurídico ou afim em veículo de destaque, ainda que eletrônico. Esse entendimento foi levado em consideração para não conferir pontos no processo 415 de 2015, em que também consta a publicação sem a menção ao cargo de defensor público. Observe-se, ademais, que além dos requisitos acima, é imperioso, assim como em relação às demais atividades consideradas no certame por merecimento, que a publicação tenha ocorrido entre o primeiro dia seguinte à data da última promoção por antiguidade ou merecimento até a publicação do edital. Deste modo, é imprescindível que a data da publicação esteja devidamente comprovada na documentação apostada aos autos pelo interessado, com dia, mês e ano. Admite-se a flexibilização, todavia, somente nos casos em que a ausência do dia ou do mês não impeça a comprovação da publicação dentro do período estabelecido, por não se referir ao ano da última promoção ou da publicação do edital do concurso. Diante disso, por ausência completa de data da publicação da obra, não houve pontos nos processos, no processo 464 de 2015. Já nos processos 260, 394, 466 e 467 de 2015, por terem as obras sido publicadas no ano da última promoção dos interessados, mas sem a especificação do dia e mês, elas não foram consideradas. A publicação da mesma obra em veículo diferente não enseja ponto adicional, como já decidiu o Conselho no processo 122. Esse foi o caso aplicado no processo 364 de 2015. Dos cursos de aperfeiçoamento.
O que proporciona o direito ao ponto é a participação em curso de aperfeiçoamento, e não em algumas palestras dele. Dessa maneira, certificado de frequência a diferentes palestras do mesmo curso não seja pontuação ampliada. Esse entendimento foi aplicado nos processos 212, 245, 274, 359, 394, 421 e 452 desde 2015. Da especialização, do mestrado e do doutorado. A deliberação 244 confere pontuação superior à aprovação em curso de aperfeiçoamento com carga horária igual ou superior a 360 horas, assim como a obtenção do título de mestre ou de doutor, desde que, em qualquer caso, o objeto da pesquisa seja o tema da Defensoria Pública. É o que acontece nos processos 358, 359 e 464 de 2015. 2 elogios. Tendo em conta a ausência de previsão legal, elogios não foram considerados para efeito de pontuação no processo individual 243 de 2015. 2 documentos anteriores ao nível atual. Conforme o parágrafo 6º, artigo 5º, parágrafo 5º, conforme o artigo 6º, parágrafo 5º do edital, os elementos válidos para a promoção por merecimento devem referir-se ao primeiro dia seguinte à data da última promoção do interessado, por antiguidade ou merecimento, até o último dia indicado no respectivo edital. Dessa maneira, após a diligência, este relator juntou aos autos documentos remetidos pelo Departamento de Recursos Humanos, em que consta a data exata da mudança de nível anterior de cada candidato. A partir dessas informações, não foram admitidos todos os documentos anteriores contidos nos processos 229, 415 e 452 de 2015. 2 documentos facultativos. Como já mencionado acima, o artigo 7º, parágrafo 7º da deliberação 244, permite que o candidato, no ato de inscrição, requeira o aproveitamento de documentos relativos ao último certame do qual participou, sendo certo que eles podem ser tanto os obrigatórios quanto os facultativos. Ocorre que, para tanto, como a própria norma deixa claro, deve haver o pedido expresso do interessado, razão pela qual, a despeito de a Secretaria do Conselho já ter acostado aos autos cópia dos documentos do certame anterior, por ausência de requerimento expresso, eles não devem ser levados em considerações no processo 245 de 2015. Das outras situações específicas. Além das análises acima relacionadas, que envolvem um número maior de feitos, outros apontamentos devem ser analisados, restritos a um universo inferior de casos verificados. 1. A apresentação de tese em pré-encontro pelo NUDEM, sem a comprovação efetiva de participação da Defensora Pública no desenvolvimento da tese, não gera pontuação. É o caso do processo 394 de 2015. Documento repetido também não enseja dupla pontuação. É o caso do processo 229 de 2015. 3. Participação em curso de brigada de incêndio. Não corresponde a curso de aperfeiçoamento que produza conhecimento afeta as atribuições da Defensoria Pública. Processo 240 de 2015. Participação ou palestra em cine-debate e teatro-debate também não corresponde a curso de aperfeiçoamento, como já decidiu o Conselho em diversas oportunidades. E foi o entendimento aplicado no 364 e no 394 de 2015. 5. Aprovação em curso de Língua Brasileira de Sinais, Libras, com carga inferior a 60 horas aula, não enseja pontuação. É o caso do processo 376 de 2015. A ausência de comprovante de aprovação da tese apresentada não impede a pontuação. Processo 467 de 2015. Do critério de desempate. Destaque-se, finalmente, que foram utilizados para o desempate, quando necessários, os critérios previstos nos artigos 10 e 11 da deliberação 244. Resultado. Segue, portanto, a partir dos aspectos acima enfrentados, o resultado final entre os defensores inscritos por antiguidade e por merecimento de forma separada. Então, tem a primeira lista da antiguidade, com os 35 defensores que participaram. Depois tem a lista de merecimento dentre os integrantes da primeira e quinta parte, com 15 após a terceira lista de merecimento com a vaga remanescente, que havia uma vaga para ser disputada entre aqueles que não estavam da primeira e quinta parte, e afinal a lista dos defensores. Vocês querem que eu diga os nomes de cada um? Precisa? Não, mas ainda não. E também a lista de suplentes, né? É como voto. Não sei qual foi. Em discussão? Fala. Acho que eu já tinha adiantado para o relator, na verdade de revisor, eu já tenho uma posição que certa vez já foi vencida no CSDP 122 de 2014,
que é no que tange ao impedimento, embora expresso na Lei 988, de que o conselheiro não possa participar do concurso por merecimento, eu tenho uma construção de que a Lei 988, ela na verdade, ela exorbita no seu poder suplementar na competência concorrente definida pela Constituição Federal. Então, na minha visão, quando a gente trata de matéria de concurso de promoção, as normas a serem aplicadas são aquelas normas previstas na norma geral, que é a Lei 80. A Lei 80, ela não traz a restrição de que o conselheiro não possa participar do concurso de promoção por merecimento. Ele não traz essa restrição. E é muito interessante a gente fazer essa análise pelo seguinte: a Lei 80, ela prevê um sistema de promoção por merecimento nada objetivo, extremamente subjetivo, o que, ao meu ver, até seria um motivo de crítica para que um conselheiro pudesse participar num aspecto de uma sessão que é julgada em sessão fechada, sob critérios subjetivos, e ele poderia ser promovido por merecimento dentro dessa sessão. No nosso caso, a situação é bem diferente. Os nossos critérios são totalmente objetivos, e aí ainda assim você tem uma restrição do conselheiro não poder participar por critério de merecimento. Então, o que eu trago? Essa inclusão, esse acréscimo criado pela Lei Complementar 988, dizendo que o conselheiro não pode, e é taxativo de fato na Lei 988, essa previsão da Lei 988 ela é inconstitucional. E aí eu faço um paralelo com um precedente já existente no Supremo Tribunal Federal, quando ele também trata da questão de promoção, mas ele faz a análise do prazo de vacácio ali, entre um nível e outro, um período de ano em que um defensor público pode galgar de um nível para o outro. Então, a grande maioria das leis estaduais traziam em si o prazo de 3 anos de um nível para o outro, quando a Lei 80 traz o prazo de 2 anos para que haja essa promoção. Esse colegiado, já por decisão interna, entendeu que prevalece a Lei 80 em detrimento da Lei 988. Da mesma forma, em outros estados não foi o que o colegiado entendeu, e aí o Supremo foi acionado, e num voto da ministra Carmen Lúcia, a ministra ela faz essa análise entre norma geral e norma específica, norma suplementar nessa análise da competência concorrente do Estado com a União. E diz o seguinte, que a competência suplementar é regulamentar aquilo que está previsto na norma geral. Ela não pode criar uma dificuldade a mais que não esteja prevista na norma geral, e dessa forma diz que seria então inconstitucional a norma estadual que prevê 3 anos ao invés de 2 para o concurso de promoção. Para quem quiser e tiver curiosidade, esse precedente é o... Eu vou fazer em voto vista, vou declarar ele em voto vista, até porque eu já fiz isso uma vez, mas eu estou melhorando o voto, porque aquela vez eu fiz um pouco às pressas. Mas é no recurso extraordinário 775-353 do Acre. A ministra Carmen Lúcia votou em novembro de 2013. Então, baseado nisso, tenho para mim que a 988 ela é inconstitucional por ferir o pacto federativo, por usurpar matéria de competência de norma geral, ao criar uma restrição para o conselheiro, que na verdade é uma restrição inconstitucional, e aí sim voto com a devida veia no relator, para não constar o impedimento do conselheiro Luiz Eduardo, que embora seja conselheiro, na minha concepção ele pode sim se candidatar tanto por antiguidade como por merecimento. Alguém mais quer se manifestar sobre alguma questão? Não? Então, vou colocar em votação o encaminhamento do Horácio e depois... Senhor presidente, embora eu esteja entre aqueles que foram promovidos no concurso anterior, eu estou inscrito no certame, então eu declaro impedido. Você está inscrito.
A minha observação é que ele não pode, ele pode concorrer, mas está impedido. Não fez essa. Então ele impedido para votar. Então só notar o impedimento, declaração de impedimento do Luiz Marcelo. Tá? Colocar em votação primeiro o encaminhamento feito pelo Horácio. Quem concorda com ele, mantenha-se como está. Pedro, concorda? Com Horácio? Sim. O que é? O conselheiro Horácio dá um voto que, aliás, já era objeto da discussão que eu fiz no 12214, né? Então acompanhou. Você só vê que o povo vencido na maioria. O Pedro Velar encaminhou, acompanhou. mais aí, eu já... Só o Pedro Velar acompanhou o Horácio. No próximo conversa. Acho que até lá, agora quero ver esse voto vista bem bonito, hein? Quero ver esse voto vista bem bonito, hein? Se é para promover, Horácio, pode colocar, admitir a possibilidade de participação. Merecimento e antiguidade. Então ele encaminhou que o conselheiro pode participar pelo critério de merecimento. Ele foi vencido juntamente com o conselheiro Pedro Velar. Então impedido o Luiz Eduardo. Tá? Pedido Luiz Eduardo para votação. Então vou encaminhar para votação nos termos do voto do relator. Quem concorda, mantém-se como está. Então, aprovado por unanimidade. Saiu do forno, esse está lá no tempo, esse concurso da era. Mesmo assim, é legal. E só para quem estiver interessado, os processos, os recursos judiciais de promoção estão tudo próximos. A gente tem agora o processo, o 003 de 2014, que trata sobre a regulamentação do afastamento, e o 173 de 2015, que é a reforma da 988. A reforma da 988, a gente parou, o próximo artigo seria o 156. Eu indago, então, que a gente... Só uma questão de ordem também. Eu tinha, por mensageria, eu pedi uma exceção à pauta de um processo para urgência, né? Exceção, seria inversão, porque ele estaria em pauta, já está em vista faz um certo tempo já, né? Que é afastamento, que tinha de urgência. Agora, eu acho que no e-mail, por uma falha qualquer, eu coloquei a data de sexta-feira, que é a minha intenção, pelo feito hoje, né? Afastamento. Mas ainda assim, eu tenho notícia de que talvez amanhã todos os conselheiros possam estar aqui. Então, pode, se entenderem em denegar, fique à vontade. Mas a ideia minha era também pedir a inversão de afastamento, e não lerei o voto longo, quer dizer, eu resumirei, evidentemente, do 35514, que é afastamento de oficial de defensoria. Afastamento não é... Ele está na pauta de amanhã, não está? Não. Porque o de hoje ele não está, teria que fazer uma exceção. Seria... Eu só quero... Deixa eu só... Esse é... Ele tá na pauta de amanhã? Tá. Amanhã eu devo chegar um pouco mais tarde, eu tenho uma reunião às 8, venho chegar aqui, eu queria pegar essa discussão, mas correndo o risco dela eventualmente acontecer, eu gostaria de declarar meu voto. Acho que não pode, né? O conselheiro ele só O processo pode declarar. que ele não O processo dá está em julgamento. Não, ele só pode declarar voto quando inicia as discussões. Então, mas já discutiu, né? Iniciou com o voto do Napolitano. Mas se pediu vista e não foi iniciada a discussão, não pode declarar voto. Não, mas é que o processo não está nem na pauta, ele é uma sessão extraordinária. Não sei se a gente pode excetuar em sessão extraordinária. Não, Mas eu não posso declarar voto? O processo está em discussão. Eu acho.
salvo engano, eu não sei o voto do conselheiro, mas salvo engano, ele pode mandar para os autos o voto dele. Pode escrever e mandar e Mas juntar. tá em andamento, já passou o voto do relator, né? Então, na minha opinião, ele pode até mandar, por exemplo, o voto dele, ele pode mandar o voto por escrito, 2 linhas que seja, Tá bom. pode mandar Porque para juntar os não autos. está na pauta, não está em julgamento, não tem... Ele pode mandar por escrito para a relatoria juntar os para a secretaria juntar os autos. Vamos fazer a votação da regulamentação do afastamento? Pode ser que eu acho que talvez tenha mais discussão, a gente tem um tempo ainda. Então é o 003 de 2014. O interessado, Bruno Ricardo Miragaia Souza, assunto proposta de deliberação que regulamenta o artigo 151 da Lei Complementar 988, que trata do afastamento de defensores públicos para frequentar curso de pós-graduação ou empreender pesquisa, bem como estabelece a política de retribuição institucional pelo investimento. Relator, o conselheiro Horácio. Vista ao conselheiro Augusto e agora a segunda vista ao conselheiro Pedro. Processo. Bem, aqui também vou encarecer que consigamos uma solução equânime para a agilização, conclusão deste processo, até porque também foi compromisso meu na sessão anterior. Queria justificar, eu não consegui concluir todo o voto. Fiz 12 páginas, não concluí, justamente na parte que interessa, que é a discussão da minuta, vamos dizer, né? Eu fiquei nos considerando e numa questão que eu quero falar já de competência. Sucede o seguinte, né? Essas 2 semanas, até por conta da mudança de estagiários, foi um desastre, um desespero lá na atuação originária minha lá, né? Então, realmente foi muito complicado, está muito difícil lá. Então, eu não consegui mesmo terminar, mesmo sabendo da urgência, e ainda tentei, quase perdi ônibus ontem por causa desse processo, tentando fazer ainda ontem. De qualquer forma, o que dá para se fazer em termos de agilização é o seguinte, eu vou expor rapidamente o que eu acho. Em primeiro lugar, eu já falei isso aqui para o Augusto, com quem temos trocado algumas mensagens, eu acho, na minha opinião pessoal, que é hora, e podemos aproveitar até este processo para essa finalidade, né? Mas eu acho que é hora de se definir como deliberação, seja numa forma de uma questão de ordem, seja numa forma de deliberação própria de dita, mas eu acho que é hora de se definir, mas com fundamentação, ou seja, com discussão da causa, com todos os pingos nos i, a questão da competência. Eu fiz um trabalho insano para tentar demonstrar que estamos agindo errado e eu me ponho nesse erro, me penitencio, porque por 4 anos eu estou nesse conselho fazendo errado também. Certo? Então, eu acho que está tudo errado. Eu acho que esse afastamento tem que ser regulamentado pelo Conselho Superior, mas quem tem que decidi-lo é o defensor público geral. Tem 1 milhão de argumentos com essa postura. Essa parte está pronta, eu escrevi aqui. Tem até como resumi-la, porque eu vou um histórico longo desde a Grécia Antiga, não é o caso, mas dá para resumir. Essa que seria uma questão, eu acho que preliminar, que é competência. Ela não vai atacar o mérito da minuta, porque a competência é o seguinte, vai regulamentar. Mas quem tem que dar o aval final seria, pelo meu voto, o defensor geral. A postura, a posição que foi seguida, vou argumentar isso aqui, tenho comigo, inclusive, os votos que deram origem a esse entendimento. O voto sedimentador desse entendimento é do conselheiro Bruno Napolitano, está aqui comigo esse voto, está aberto aqui no... Entendeu? Vou fazer referência a ele. 2 votos da conselheira Juliana Belocchi, que na verdade não falou nada, porque ela só fala que já que o conselheiro entendeu isso, vamos ficar assim. E se reporta ao voto dele. Um terceiro do Luciano, que repete... A única pessoa que enfrentou, o único conselheiro que enfrentou, bom, na minha pesquisa foi muito exaustiva, que enfrentou essa questão, afora o voto do conselheiro Bruno, que enfrenta assim, eu acho que muito rapidamente, mas enfrenta. A única pessoa, o conselheiro que enfrentou esse caso foi a conselheira Juliana Saad, né? Juliana Saad. É o único voto que existe vencido, ela também entendeu que era competência
do defensor público geral. Então, essa questão, se quiserem decidir preliminarmente, eu tenho como apresentá-la. No tocante, particularmente, a concluir hoje a regulamentação, algumas questões, a meu ver, elas são um pouco mais, enfim, de questões de fundo, que talvez exija uma discussão maior, não sei se seria o caso de se concluir hoje. Porque, eu dou um mero exemplo, vai. Eu falava aqui agora há pouco com o conselheiro Augusto. Como outros estados também fazem, eles fixam um percentual de afastamentos. Concordo, também acho que tem que ser assim. Talvez eu discorde do índice, que ele fixa 0,5% do quadro total, acho que não é nem de quem está em atividade, né? Não, é de quem está em atividade? Tá bem. De qualquer forma, eu tinha uma opinião nessa questão que eu discutiria, que certamente demandará tempo, de que, pela importância do afastamento para a instituição, e a lei fala que é no interesse da instituição, eu acredito que, de uma forma ou de outra, ela sempre deverá prestigiar o mínimo do mínimo possível em que se afastasse aquela questão, mas a conveniência lá, o trabalho não dá porque está desesperadora lá. Então eu acho que um mínimo tem que ser garantido e a administração cuidaria de promover a substituição. Ainda assim, eu faria também uma exceção no próprio texto regulamentador. Quer dizer, não é porque tem um mínimo que se a exceção só for extraordinária mesmo, então o próprio Conselho poderia decidir diferente, mas no caso concreto. Mas, em princípio, essa questão demanda tempo para discussão. Como essa, a questão dos reembolsos, a questão, por exemplo, aplica-se a qualquer da carreira, poderá a qualquer momento chegar lá e pedir, você fez o curso lá, eu quero um auxílio técnico, enfim. Essas questões podem demorar tempo, eu não sei se a gente concluiria isso hoje satisfatoriamente. Quanto ao fato de haver processo em andamento, a deliberação já fala isso, a proposta de deliberação, e eu acho que é muito tranquilo. Os votos, incluindo um do conselheiro Bruno que eu tenho aqui, fala a mesma coisa, vários já disseram, um da conselheira Elaine, eu tenho aqui uma porção deles. Nada impede que, e isso até na minuta de deliberação, né, nada impede que se aprove, eu acho que tinha que fazer isso, até quando o Carlos veio se discutir, que não se discutiu, né, mas que se discuta e se vote aprovando ou não o afastamento, e se aprovado, as normas regulamentadoras, porventura aplicáveis, passam a ser seguidas pelo interessado. No caso, está em andamento, há uma manifestação dela dirigida a mim, mas ela falou que também dirigia a secretaria, não sei se fez assim, né? De que ela até concorda com, caso aprovado o afastamento, com as normas adjetivas que o Conselho impusesse a ela, de obrigações de prestar curso, palestra, por exemplo. Ela até concorda com isso. Então, para o caso de aprovação, eu não digo, porque qualquer afastamento em andamento, não precisaria corrermos a deliberação, agilizarmos aqui num desespero de causa, por conta do que está em andamento. O andamento pode ser aprovado, como foi o do César, embora, é verdade, um dia por semana, né? Mas eu estou dizendo, se um caso ser aprovado ou não ser aprovado, e houver necessidade de normas adjetivas, o Conselho, elas poderão se aplicar, que é adjetiva, não é norma de direito, né? É básico, né? Ela poderá se aplicar pela nova deliberação. Então, na minha proposição, se concordarem, eu posso discutir hoje aqui essa questão da competência, porque eu acho que, de fato, independentemente da recomendação, isso está na lei, é do Conselho mesmo. Só que a lei, no meu entender, é bem clara, e vou fundamentar isso aqui, inclusive no direito comparado com 11 defensorias públicas que assim também definem. Eu tenho todos os textos aqui comigo, mas eu estou dizendo, dá até para resumir o voto se quiserem, mas eu acho que poderíamos discutir então essa questão da competência. Se o Conselho, por sua maioria aqui, compreender e entender que, não obstante toda a minha argumentação, que é de ser realmente mantido esse entendimento de que esse afastamento, mesmo agora, o de pós-graduação, porque isso é novidade, não é isso? São poucos casos que foram hoje apreciados. É realmente de competência do Conselho. Então, o que eu estou propondo é que, diversamente do que se fez até agora, que há um precedente do Conselho Bruno e tal, que, então, digamos, com todas as letras bem claras e com fundamento, que alguém redija um voto vencedor se eu ficar vencido, então, que diga que realmente e o Conselho então vai deliberar numa questão de ordem, quer dizer, não é um mero precedente. Então eu proponho isso, que se delibere. Então, se entender que de fato não é a DPG e sim você, então se aceite com clareza numa norma deliberativa para então valer para o futuro. É o que eu proponho. Se quiser, então, portanto, quanto à competência, eu tenho
condição de ler o voto, ou até resumi-lo se quiserem. Me atendo mais, eu coloquei acho que 8 incisos, e que eu entendo, que eu chamei assim, questões pelas quais eu entendo que tem que ser, fora o histórico todo que é longo, né? Você consegue resumir?